Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito, você já sabe, para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa é ao vivo às quartas-feiras e você pode participar através do telefone 3543-643. Daqui a pouco a gente coloca aí para que você está em casa possa fixar melhor. Mas você pode estar ligando para o nosso durante o programa, né, até uma certa hora, para que você possa tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. E hoje, como nós temos levado várias informações em diversas áreas da saúde, hoje nós estamos trazendo pela primeira vez aqui um convidado dentro de uma área da saúde muito importante e que muitas pessoas passam até desapercebido, que é a figura do profissional óptico e o designer óptico. Nós estamos aqui com o Celso Felizati, proprietário da ótica Ver a Vida, é isso, né? Isso mesmo. E é com ele que nós vamos estar conversando, falando bastante coisa sobre essa questão. Você que foi oftalmologista, ele passou a sua receita e agora está na hora de você fazer o seu óculos, né? Como é que você vai fazer? Aonde você vai fazer? Por que você vai fazer? Às vezes é aquele óculos, aquela receita, colocou meio grau. Ah, mas ali numa farmácia tal, eu vi lá uma exposição de uns óculos ali que tinha 1 grau, meio grau. Pode comprar aquele? É bom, não é? Ele vai estar falando para a gente sobre isso e outras dúvidas que você tenha sobre isso. Eu já quero, então, agradecer, Celso, a sua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Eliseu. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Podem encaminhar as perguntas, como o Eliseu disse. O que for, o que eu puder responder, que estiver dentro do meu contexto, né, da minha profissão, eu responderei. O que fugir um pouco, que não for da minha alçada, a gente encaminha, né, Eliseu, para um profissional competente e isso será respondido posteriormente para você. Mas pode ficar absolutamente à vontade, tudo que for sobre óculos, pode perguntar que a gente está aqui para responder. Então, Celso, eu sei que tem muitos jovens também nos assistindo, enfim, e é uma área, é uma profissão, né, que tem um curso, tem todo um aprendizado. E eu queria que você falasse então um pouco sobre a função, o que é o óptico, né, ou inclusive dentro da especialização que você fez, que é o designer óptico, né? Isso mesmo. O óptico, ele é responsável pela saúde visual, não pela saúde ocular, na verdade, não o globo ocular, mas sim pela visão, né, pela saúde visual. Por isso que cabe nesse contexto de saúde. E também ele é responsável por uma ótica, assim como o farmacêutico é responsável pela farmácia, o óptico ele é responsável pela ótica. Tanto que a vigilância sanitária, eles pedem e só dão autorização para você ter uma ótica se você for formado em ótica. É um curso técnico ainda, mas que está caminhando bastante. É um curso de 2 anos e meio hoje, eu acho, acredito, porque eu já fiz há tantos anos, né? E era um pouco diferente. Mas é uma área muito bacana, muito importante e que tem muito campo de trabalho. Se você está pensando em fazer alguma coisa, está em dúvida no que realmente que profissão seguir, pode seguir ótica, que eu aconselho. É um ramo bastante interessante da saúde. Celso, mas então já assim, falando um pouco mais especificamente dessa questão do óptico e a confecção do óculos e tudo, e eu vou deixar um pouquinho mais para o final a questão do designer também, que eu acho que é uma coisa bastante Isso, que importante. É a minha especialidade. E que todos nós queremos estar com óculos que nos deixe mais jovens, nos deixe mais bonitos, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão prática, né? Que é como você falou, a saúde da visão. Ou seja, qualquer pessoa vai ao oftalmologista, de repente identifica que ele tem algum problema, seja da miopia, seja da hipermetropia, vista cansada, astigmatismo, enfim. E o oftalmologista avia a receita. Então é a hora que o indivíduo tem que chegar, então, na ótica, entregar a receita na sua mão. E aí, o que acontece? Eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente, né? Você identifica ali, você já, pelas medidas, pelas informações, você já tem uma ideia de qual é o diagnóstico, se é uma miopia, se é uma vista cansada, uma hipermetropia. E aí, como é que é isso? Conta essa coisa prática. Bacana a gente esclarecer isso, Eliseu, pelo seguinte, a pessoa que está num balcão de ótica, ela não é um simples balconista, ela não vai apenas mostrar produtos para você e você ter que escolhe entre esse ou aquele, ou mais bonitinho ou mais feinho, não é isso. Ele precisa ser capacitado para interpretar a receita do oftalmologista, e é muito importante que a pessoa vá ao oftalmologista, porque tem gente que às vezes empresta óculos,
dá o marido que empresta da mulher, homem geralmente não gosta muito, né, doutor, de ir a médico, mas aí acaba emprestando, empresta o seu mesmo que eu só vou ler uma coisinha aqui, e isso não é o correto de se fazer. Tem que ir ao oftalmologista, ele faz a prescrição, quando chega no balcão da ótica, da loja, aí a gente vai interpretar essa receita, saber se trata de uma presbiopia, que é a vista cansada, que a gente está falando aqui, que é o meu caso já, né, já estou aí nozentas, né, ou a miopia, que é a condição visual de longe, que a pessoa desfoca quando olha ao longe, a hipermetropia, que é a dificuldade mais próxima, mais de perto. Aí a gente vai interpretar essa receita, oferecer o melhor produto, quer dizer, a melhor lente, com o melhor filtro, para aquilo que a pessoa vai fazer uso efetivamente, né? Porque também não adianta você investir num óculos todo bam, se você vai usar só para costurar ou para ler alguma coisa ou para escolher um arroz, por exemplo, né? Então precisa estar em conformidade também com o uso que você vai dar a esse óculos. E o meu trabalho específico, eu tenho uma especialidade uma especialização, em designer, que o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adequação visual em você. A partir do teu rosto, vou analisar desenho de sobrancelha, nariz, boca, orelha, tom de cabelo, tom de pele, tudo isso para fazer uma adequação para o melhor óculos, para que você se sinta bem, né? Para usar um óculos que esteja em conformidade com o seu perfil. Não apenas como moda, porque moda às vezes é laranja de bolinha roxa e você não vai sair por aí assim, né? Tem que estar dentro do seu perfil, tá certo? Celso, agora, então falando um pouquinho mais, eu me lembro, isso parece que mudou um pouco em função até da tecnologia das lentes que dão essa acomodação. Mas antigamente era muito comum, eu vou até colocar o meu óculos aqui, né? As pessoas não queriam só, por exemplo, usar para leitura, né? O óculos. Então, é aqueles óculos, que não é o meu caso, aquele óculos pequeno que a pessoa deixava ele aqui assim, meia lua, né? Mesmo. E aí ele conversava o tempo todo com as pessoas, ele precisava fazer uma coisa, ele fazia esse gesto aqui. Né? Isso. Isso ainda hoje tem indicação, há pessoas que querem, ou a gente sabe que existem aquelas lentes, então, em que ela tem uma gradação de grau, né? Isso. E que aí a pessoa pode ficar ela pode olhar nesse sentido para longe, se ele baixar, não precisa baixar nenhuma da cara, mas ele mexendo os olhos, ele vai estar com o grau mais aqui para perto. Né? Isso. E aí, o que você fala para mim disso? Isso é no caso dos presbitas mesmo, né? Que é o braço curto aí, né? É a visão de perto que já se foi. Que a gente hoje costuma usar a lente multifocal, inclusive é esse óculos que eu estou usando. Aquele óculos que a gente colocava assim na pontinha do nariz, ninguém mais quer hoje, porque dá um ar de vovozinho, né? Então ninguém quer mais ficar vovozinho nos dias de hoje. As pessoas vão à academia, cuidam da saúde, cuidam da alimentação para parecerem mais jovens, então não vão. O óculos também cai nesse contexto, porque hoje ele é também um acessório, né? Não é só uma coisa que você usa porque precisa. Também ele faz parte de um contexto aí de moda, de estética. Então as lentes evoluíram para isso. No meu caso, eu uso uma lente multifocal, porque eu não preciso muito de grau de longe. Como eu tenho uma certa idade, aí, né? Como eu disse, eu passei dos 17, eu preciso do grau de perto, mas ele está aqui comigo. Então, como a lente já tem essa graduação de perto aqui, então eu foco e não preciso fazer aquele óculos só para perto. Ainda se faz muitos óculos de perto, né? Mas aquele que a gente chamava meia taça, que é aquele que realmente botava aqui na pontinha do nariz, ou aquela lente que tinha uma bolinha que né, nossos avós usavam, aquilo está em desuso realmente. Mas faz um óculos de perto, por exemplo, esse que o Eliseu mostrou, ou mesmo esse que eu estou usando, se eu quisesse um óculos só para perto, eu poderia tê-lo sim, né, só com a lente de perto. Mas o que eu faria? Eu não estaria usando óculos aqui, e se eu fosse ler alguma coisa, eu colocaria o óculos e leria. Como eu não gosto desse tira e põe, eu preferi fazer dessa maneira. É uma lente que a gente demora um pouquinho
pouquinho mais para se acostumar, ela é meio chatinha assim, mas é a forma mais vantajosa de se corrigir a presbiopia, porque você já está de óculos, então quando você precisa do de perto, ele já está ali, você não tem que caçar ele na bolsa, esqueci no carro, está no banheiro, está em casa, está no trabalho, você já está com o óculos. Mas só corrigindo aqui, esse meu óculos é igual ao seu. Não, eu falei, não é o caso dele não, tá? É porque eu não, assim, aqui na televisão, sim, realmente eu não coloco, isso. Porque eu só preciso da visão. Mesmo para leitura, eu leio sem óculos. Tá certo. Bem explicado. Exato, né? Mas já colocar, acho que o doutor lá está usando. Mas, e já chegaram algumas perguntas. E eu também tenho facilidade de ler, embora faça às vezes um pouquinho, né? Então, sim, aqui para a televisão eu fico sem óculos. Ficar mais jovem. Eu já chegaram perguntas aqui, Celso. É o Tiago, do José Almeida 2. Tiago, ele pergunta assim: ô Celso, eu comprei um óculos de sol de marca e caro. Isso está me dando dor de cabeça. Sem óculos não tenho nada. O que você me diz isso? Óculos de sol, de marca, segundo ele, e foi caro, mas está dando dor de cabeça. Isso é muito interessante de se falar, por quê? Os óculos hoje, a maioria tem marca, só que você precisa ver onde você está comprando esse óculos. Existem até leis que falam sobre a venda de óculos e tal, mas isso é uma coisa um tanto antiga, e hoje vários estilistas, várias marcas badaladas produzem óculos, e aí ele é vendido fora de ótica. A gente não tem esse controle. Os óculos que nós vendemos lá na ótica, e creio que todas daqui da cidade, porque todas trabalham corretamente, eles avaliam esta lente que está sendo vendida nesse óculos. Porque às vezes o óculos tem uma marca bacana e tudo, mas o que acontece? O filtro dele, o VA e o VB, não é suficiente, ele não é próprio para o olho humano, porque hoje filtro de ultravioleta também tem tudo, até verniz de porta, né? Mas ele precisa ser adequado ao olho humano quando ele está no óculos. A lente também, a curvatura da lente, a coloração da lente, ela traz esse inconveniente. Tem pessoas, por exemplo, que não suportam o tom marrom da lente escura. E tem pessoas que não suportam a lente cinza, por exemplo. Então, a curvatura da lente é muito importante. Tem gente que tem uma sensação de estar pisando em nuvens quando usa um óculos muito curvado. Então, isso tudo tem que ser avaliado para a gente saber o que está acontecendo realmente com esse seu óculos. Se quiser passar lá na ótica, a gente tem, depois a gente vai deixar o endereço no final, a gente tem aparelhos que medem essa intensidade de filtro de ultravioleta, a gente vai fazer essa questão da curvatura para saber se não tem aberrações laterais, que é isso que deve estar causando incômodo em você. Celso, até a propósito do que você estava explicando aí, eu me lembro que em uma certa época eu tive um problema com óculos, ele apertava aqui, foi mal ajustado, e eu percebi que isso começou a dar uma certa dor de cabeça. Isso pode também ser causa desse ajuste? Sim, claro, o óculos ele tem que estar sempre muito bem ajustado, a gente faz essa adequação lá para você sempre, independente de você ter comprado ou não lá com a gente, você vai ter essa orientação e essa manutenção do óculos. Às vezes, a gente fica usando o óculos muito tempo e acha assim, é assim mesmo. Não, não é. Às vezes a gente tira incorretamente, o óculos entorta, acaba pegando e isso parece que não é nada, mas isso aqui que fica apertando a orelha, apertando a cabeça, ele dá muito incômodo, acaba dando mesmo dor de cabeça. Tem gente que às vezes até toma um comprimido, coisa que não é indicado. Veja se realmente não está torto o óculos, passa lá, a gente acerta, ajeita e fica tudo certinho. Estou com outra pergunta aqui, que é a Maria, do Jardim Nações. Eu comprei um óculos na farmácia com 1 grau. Ah lá. Aí ela assim, posso usar? Faz mal? É a pergunta da Maria. Olha lá, Maria. Bacana essa pergunta. O óculos de farmácia, na verdade, óculos é uma coisa que não é para ser vendida fora de ótica. Então, o que se fez? Na farmácia você não compra um óculos, você compra uma lupa. Eles registraram como lupa. O que é uma lupa? É uma lente de aumento. Então, aquilo aumenta o grau em algumas vezes e você acaba tendo uma melhor visão para perto, principalmente, né? Então, ele aumenta a letra, por exemplo, e você lê.
Só que o seu olho vai acostumando com aquilo e vai pedindo cada vez mais para que precise aumentar essa lente. Então, o que é o correto de se fazer? Eu não estou enxergando de perto. Não, eu não vou passar na farmácia e comprar aquilo que eles dizem que é óculos, porque não tem medida aquilo. Tem que ir ao oftalmologista, ele vai fazer um diagnóstico para você, né? Ele vai fazer uma prescrição de lentes com todas as suas medidas, com o grau, com o eixo, direitinho, com a distância pupilar, que é muito importante, que não existe nesses óculos comprados pronto, chamados óculos, né? Que são lupas. Então, você precisa ter todas essas medidas, tudo isso, para que você possa usar esse óculos com melhor qualidade visual. Quanto a fazer mal, você não vai perceber de imediato. Isso é a longo prazo. Mas vai chegar num ponto que ele vai fazer mal sim, porque se você tivesse que usar 1,5 grau, por exemplo, você vai no oftalmologista, ele ia prescrever 1,5 grau, você compra esses que dizem que tem 1,5 grau, 1 grau, você daqui a pouco já está precisando de o dobro, 3 graus, por exemplo. Então, é importante que se faça essa avaliação para que você não caia no risco de o seu olho estar precisando cada vez mais de grau, e isso aumentando de uma forma desenfreada. O Celso, e também se você me permite, até por eu ser médico, a gente tem, né, um conhecimento claro. Assim. Uma coisa que a gente sabe que é importante, que também o oftalmologista, e eu sei que vocês conferem, eu com muito jovem comecei a trabalhar e comecei a trabalhar numa ótica. Então, bacana. Já tem um bom tempo isso, né? Mas existe uma coisa chamada distância interpupilar, isso, que é medido, e isso tem que ter cada pessoa de acordo com o olho, etc. E isso é importante, não é? Importantíssimo, claro. Isso é importante, tem que ser levado em consideração, como eu disse. É uma medida que ela faz muita diferença, porque hoje nós chamamos de DP e DNP. Existe um aparelho que a gente usa lá na ótica para medir isso na hora da confecção dos óculos, apesar do oftalmologista também fazer essa medida, mas cabe a nós, enquanto óticos, fazer essa medida na loja, na ótica, para que isso, quando vá fazer as lentes, ela saia corretamente. A DP é a distância pupilar, né, que é a distância que a gente tem de uma pupila a outra, e a DNP, que é a distância nasopupilar. Por quê? Às vezes, a pessoa é meio um pouquinho estrábica, né, um pouco Luan Santana, então ela tem uma diferença da distância pupilar, nasopupilar no caso. Então a gente faz essa medida para que a coisa saia certa, realmente. Detalhe esse que o óculos da farmácia, a lupa da farmácia... Exatamente, que não tem. Gente, o assunto está muito bom. Vamos voltar já com o Celso aqui, falando um pouco mais sobre... Já estou com mais perguntas aqui sobre a questão do óptico, da confecção de óculos e tudo. Nós voltamos em instantes. Voltamos com o nosso programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Está nos nossos estúdios hoje o sócio proprietário da ótica Vera Vida, Celso Felizati, e é com ele que nós já falamos no primeiro bloco, com bastante tranquilidade aqui, falando bastante dicas e informações sobre essa questão da arte do óptico em fazer confeccionar o óculos, as lentes e colocar você com o rosto mais bonito, mesmo quando você precisa usar o óculos, para não ter aquele ar professoral ou aquele de vovô, como ele bem falou no primeiro bloco. Mas eu tenho algumas perguntas aqui mais. Celso, a Silvana do Santa Cândida. Celso, minha filha trocou o óculos e uma lente é mais grossa que a outra e ela não consegue mais ler. O que eu faço? Isso pode acontecer, Celso? Isso pode. Isso pode ocorrer e acontece muito. A gente precisa analisar várias coisas. Se o grau é igual de um olho para o outro, é bastante difícil isso acontecer. Geralmente, um olho ele tem uma divergência aí de graduação. Então, se uma lente, por exemplo, num olho, vou dar uma suposição aqui, né? Num olho você tem meio grau, no olho você tem 2 graus. Provavelmente vai ficar diferente. Existe um trabalho que é feito hoje dentro do laboratório para a gente minimizar esse impacto da espessura das lentes. Existem materiais mais apropriados que se usa do que se usava antigamente, mas é todo um trabalho que precisa ser feito e eu preciso conhecer a receita do oftalmologista para realmente poder interpretar e saber o que está acontecendo. Se quiser, vou falar de novo, se quiser passar lá na ótica, a gente pode conversar sobre isso, pode me procurar lá. Eu tenho uma pergunta aqui que
O oftalmologista passou uma receita de óculos, mas não resolveu. Isso é a Suelen, se não me engano, do Parque das Aves. A ótica fez o óculos e agora o médico não se responsabiliza. O que ela faz? Essa é uma questão bastante delicada. É muito difícil isso acontecer, viu, Sueli? Posso garantir para você que nesses 36 anos de profissão, comecei com 11, tá? Para quem não sabe, eu tinha 11 anos de idade. Naquela época, graças a Deus, podia se trabalhar, né, Eliseu, e se aprender uma profissão. Hoje, as coisas são diferentes. É muito raro ver isso que você está me relatando. Eu precisaria saber realmente o que aconteceu. Agora, o que a ótica faz é fazer o que o médico prescreveu. A gente não pode fugir daquilo. Tem gente que faz um arranjinho, um acertinho, isso não é legal, não se pode fazer. Então, a gente tem que seguir a risco que está sendo colocado nesse receituário. O que a gente pode fazer realmente é conversar, ver o que está acontecendo. A ótica faz, então, como eu disse, de acordo com a prescrição médica. Se o médico diz que é isso que precisa ser usado e a pessoa não está aceitando, precisa ver o que está acontecendo, ou da parte psicológica dessa pessoa. Às vezes ela não quer usar óculos mesmo, aí fica complicado. O oftalmologista também pode resolver tentando adaptar uma lente de contato, por exemplo, mas isso é uma conversa que você tem que ter com o seu médico, tá certo? E no que eu puder socorrer você com os óculos, passa lá que a gente conversa. Celso, você falou uma coisa aí que eu queria ter curiosidade também. E as lentes de contato? Quer dizer, isso é da alçada do óptico? A gente vê hoje muitas pessoas colocando lente de colorida para deixar os olhos azuis e verdes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Está na alçada de vocês atuam também nessa área? Isso, eu vou responder a parte que me cabe, evidentemente. Algumas óticas vendem lentes. Isso não é proibido, por exemplo, vamos dizer assim. Mas ela não faz a adaptação da lente de contato. Isso sim é proibido, porque a adaptação de lente de contato é um ato médico. É ele que pode mexer no seu olho. Nós não podemos. Se fosse uma mercadoria que a gente vendesse e você usava, tá certo. A gente poderia fazer isso. Mas o que vem por trás dessa história toda? Se você coloca essa lente, tem gente que compra até na internet, que é um perigo, não é? Tanto para colorir olho, por exemplo. É tão bonito que Deus nos deu, né? Tá tão bacana assim, para que vai mexer numa coisa dessa? Não é aí que eu acho que vai fazer a diferença em você, mas tem gente que quer sim. E aí acaba fazendo bobagem, porque a lente de contato, ela fica dentro do teu olho, ela fica colada no teu olho, não dentro, mas colada ali. Se não tiver uma manipulação correta, uma higienização correta, se você não usar o soro, o colírio, a coisa toda que é prescrita pelo oftalmologista, quando você precisa usar uma lente de contato, você pode trazer mais problemas do que só um olho bonito no teu rosto. Então, o ideal é sempre procurar o oftalmologista, mesmo que for para a lente estética, cosmética, a gente chama, perdão, a lente cosmética, que ela troca a cor do teu olho. O legal é ir no oftalmologista, ele vai fazer em você uma adaptação, ele vai ver que tipo de lente o teu organismo aceita para que você possa usar e vai fazer a recomendação, tá certo? E tenho aqui, parabenizo o Celso pelo ótimo trabalho realizado lá na ótica. É a Marli, esposa do Valdemar Pereira, quem está mandando um recado para você. Obrigado, Marli. Obrigado, Valdemar. Grande amigo, né? Agradeço bastante a vocês e a todos que estão acompanhando aí o programa. Espero que seja de interesse. E se ficar alguma coisa aqui que a gente não comentar, que você ainda tiver dúvida, passe lá na loja que a gente conversa. Celso, caminhando já para o final, eu queria que você falasse um pouco assim, essa questão, que aí já entrando um pouco dentro da sua área mesmo, e uma pessoa está com uma receita de um óculos, ela está precisando, ela tem alguma disfunção visual, e ela pode comprar um óculos bem simplesinho, barato, às vezes dentro das condições dela, sim, mas é aquela pessoa que não, mas eu gostaria o óculos ter alguns acessórios. Então a gente sabe que uma lente, ela pode fazer a correção do distúrbio de visão, para longe ou para perto, mas essa lente ela pode ser uma lente que ela tem a mudança de ficar escura do sol, ela pode ser ter refração, pode ser anti-risco, enfim, pode ser uma armação mais bonita. Então, isso aí é possível, quer dizer, você tem como oferecer, né? E o que em termos de acessório, a minha pergunta na realidade é assim, que acessórios hoje você parte, ou seja, de um óculos que você pode perfeitamente atender ao problema visual que ela tem,
de um óculos bem simplesinho, baratinho, sem muitos recursos, acessórios, melhor dizendo, até aquele mais caro em que você oferece. Então eu queria que você falasse o que acessórios, que coisas podem encarecer um óculos. Até as pessoas têm uma ideia, não, eu posso chegar lá e simplesmente fazer um mais barato ou posso partir para o mais caro. Isso mesmo. É uma questão bastante interessante essa. Por quê? Às vezes a pessoa olha, né, e fala assim, mas não é tudo óculos? Por que esse custa X, esse custa Y e tal? São várias as colocações aí. A marca do óculos influencia muito. Por quê? Uma grife, né? uma empresa que coloca no mercado uma coisa que tem marca, ela paga por isso, às vezes ela importa nomes, então tem todo um contexto aí. Por isso que é mais caro. Os mais caros são os melhores? Muitas vezes sim, claro, os mais caros. Por que eles são mais caros? Porque são melhores realmente, né? Então tem toda essa colocação. Na questão dos filtros, isso são acessórios para as lentes, como o Eliseu colocou bem aqui. A gente pode agregar o que é o básico de uma lente de óculos? Básico é uma lente resina hoje com filtro de UVA e UVB. Isso nós vendemos lá na loja como básico. Todo óculos sai de lá, pelo menos com isso. O que eu posso agregar, Celso? Pode agregar antirrisco? Sim, se você trabalha num lugar que tem muito pó, vamos colocar um antirrisco que vai ser muito melhor. Eu trabalho muito com computador, nós vamos colocar um tratamento de antirreflexo, para que isso melhore a sua condição visual, para que você não fique com a tela do computador refletida no óculos e não dê aquele cansaço visual no final do dia. Eu uso multifocal, eu quero fazer um óculos de sol com o meu grau. Posso fazer? Pode. Míope pode fazer, hipermétrope pode fazer, presbita pode fazer, lentes. Você escolhe um belo óculos de sol, da maneira como você queira, e a gente faz uma lente nos padrões de coloração, de filtro de UVA e UVB, e faz a cor da lente, e fica um óculos. Muitas vezes as pessoas não percebem que você está usando um óculos de grau, você está usando um óculos de sol, por exemplo. Então tem várias coisas que podem acontecer. O que ele disse daquela lente que escurece e clareia e tal, são as lentes fotossensíveis. Ela tem uma marca mais famosa hoje no mercado, que é falado em revistas, em TV, mas existe uma gama muito grande. Existem várias empresas que fabricam essas lentes que escurecem quando você sai. Não é a luz solar que faz escurecer, é a emissão de raio ultravioleta. Quando você recebe ultravioleta, essa lente ela escurece para proteger o teu olho. Quando você está dentro de casa ou à noite, essa lente fica clarinha de novo, ela fica branquinha, que é porque você não vai ter o uso da lente escura. Então, são muitos os fatores. A questão da própria resina. Tem resina mais simples, tem resina mais que são mais interessantes do ponto de vista de resistência. Esse óculos que eu estou usando, por exemplo, eles são presos por parafuso. Então, a resistência toda do óculos está na lente na lente do óculos e não na armação. Tem lente que tem uma armação toda, então você pode usar uma resina mais simples. Isso tudo é conversado, como eu disse, na hora que a gente vê a receita. Lendo a receita, eu já vou ter ideia do que você vai precisar, do que vai ser legal, do que vai ser bacana para você usar. Ok. Celso, quero te agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, aqui. Você imagina. nos brindou realmente com uma entrevista muito gostosa, elucidativa. Obrigado. Tenho certeza que as pessoas em casa tiraram muitas dúvidas, informações muito úteis, né? E você é sócio proprietário da Ótica Ver a Vida, no endereço mesmo. Rua... Estamos na Rua Tiradentes, 440, é aquela loja vermelha, grande, que tem perto da sapataria, ali vocês vão saber. Número 440, perto da loja Seller, enfim. É só me procurar se ficou alguma dúvida, se quiser fazer um trabalho. Celso, eu estou numa dúvida aqui, estou com uma receita, mas eu quero saber que óculos fica melhor, esse é o meu trabalho. Vou fazer um trabalho estético bem bacana, é a linha que eu sigo de design erótico, para favorecer a sua imagem. Eu costumo dizer sempre que a pessoa que usa óculos, ela tem um acessório nas mãos que ela não tem ideia do poder disso, porque é uma coisa a mais, você se destaca dos que não usam. Então é bacana usar óculos. Pode colocar isso na cabeça, mas tem que ser um trabalho bem feito, não adianta comprar aquele óculos do camelô, que aí não vai dar certo mesmo, você não vai ficar bonito nunca, entendeu? Mas fazendo um trabalho bacana, profissional, eu tenho certeza que só tem a agregar a sua imagem. Rua Tiradentes, 440. Tiradentes 440, telefone 3542-3466. Eu sou o Celso, pode me procurar. Meu sócio é o Felipe.
pode falar com ele, ele é especialista em lentes multifocais. Se você tiver com alguma dificuldade, às vezes a pessoa fez o óculos, acontece muito, viu, Eliseu? A pessoa fez o óculos e não consegue usar porque tem uma dificuldade tremenda com a lente multifocal. Ela é meio chatinha, como eu disse, mas no começo, ela não pode ser chata sempre. Então, se tiver com alguma dúvida, não estou enxergando, o que eu faço? Às vezes é uma questão de inclinação, que a gente chama, às vezes é uma questão de adequação, essa lente não está no foco certo para você, vamos rever isso, vamos fazer esse ajuste, essa manutenção que você vai ver que fica tudo certo. Ok, muito obrigado, Celso. Agradeço bastante. Gostou da entrevista? Sábado às 18 horas tem a reprise, você pode ver e ouvir todas as dicas que o Celso nos deu aqui hoje. E até quarta-feira que vem, num novo programa Saúde na TV, o programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.